uma geração pode alcançar o Deus que servimos. A palavra de Deus quer dizer que pelos nossos feitos, uma geração pode, tudo bem, irmão? Pode alcançar, deixa nessa posição mesmo, pode alcançar o futuro. Amém? Livro de Josué, eu quero que você anote. Porque eu estou crendo que você está lendo versículos, porque eu estou crendo que no seu devocional você está ouvindo a voz de Deus sobre tudo aquilo que Ele está revelando sobre a nossa comunidade. Sabe por que é poderoso o que Deus está revelando aqui? Porque é para nós. Lá no Luiz Hermínio está sendo poderoso porque Deus está revelando uma palavra a respeito dele e do seu povo. Aqui no Ministério de Sará, o que Deus está revelando é poderoso porque é sobre nós. Então diga assim, porque é sobre mim, é poderoso. Então eu não posso menosprezar. Eu preciso culminar. Eu preciso me integrar ao poder da palavra. Amém? Então Josué, capítulo 1, anota aí. E Romanos 3, 23. Não vai precisar você abrir. Amém? Nós vamos ali dar lugar para o Espírito Santo nos instruir e nos transicionar de um estado para o outro. Você precisa entender essas verdades. Isso é metanoia. André por si só não pode nada. Mas pela fé e através das Escrituras que falam, eu posso sofrer metanoia. Vou voltar a dizer o que é metanoia. É chegar através do Espírito Santo a um estado de arrependimento tão profundo que a minha velha natureza nunca mais vai me golpear. Metanoia é chegar num estado de arrependimento tão profundo que aquele ser caído, defraudado por causa do pecado, nunca mais vai ter lugar na minha alma, nas minhas emoções e na minha mente. Então isso é metanoia. Metanoia é um estado de ser divino. Isso é metanoia. Então eu preciso buscar esse estado através das Escrituras, enquanto o Espírito Santo de Deus está disponível. Amém? O que nós aprendemos no culto passado? Que o Espírito de Deus vinha sobre Davi. E vinha sobre Davi porque havia um coração quebrantado, contrito, porque havia um homem que discerniu o que era sacrifício através de oração. Porque existia um homem que entendeu que Deus não queria mais holocaustos, mas queria um homem prostrado diante de quem ele é, para assim desenvolver relacionamento com Deus. Então você pode aplaudir o Senhor para essas verdades? Deus busca por verdadeiros adoradores. Então, todas as vezes que vocês ouvirem alguns versículos, algumas mensagens no Novo Pacto, você vai ver a sombra de Davi. Você vai ver os recursos que Davi adquiriu nesse relacionamento de intimidade com Deus. Quando Jesus, através do Evangelho, está dizendo assim, o Pai busca por verdadeiros adoradores. Onde? No Espírito. Então você vai começar a abrir a sua mente para entender o que Davi viveu. Porque Davi é um homem comum como eu e você, cheio de debilidade, cheio de limitações, porém entendido. Então é este grupo de pessoas, é esse tipo de comunidade, John, que o Pai busca. A minha pastora sempre dizia assim, profetiza o seguinte algo: será que nós não somos a geração tal? Essa geração tal que Deus usa se relacionar no Espírito, que Deus usa fazer os mesmos feitos da época de Davi, será que nós não somos? E nós tivemos essa testificação aqui no culto passado. Nós somos esse povo, escolhido, essa geração tal, para viver além de Davi,
que já segurou a mãe, segurou a mão. Né? Por quê? Porque eu ouvi metanoia. Eu só te solto quando de fato o Senhor me tocar, o Senhor me abençoar. E bênçãos aqui não tem nada a ver com recursos naturais. Bênção aqui é receber do Pai dos céus os recursos divinos, o favor divino de ser escolhido por Deus. Por isso que eu busco os céus. Ministre a sua noiva, faça-lhe entender que vir ao culto não pode ser banalmente, que vir ao culto não vai ganhar o culto, não negociar o momento de adoração do culto. É valioso demais para o Senhor. Eu não sei, mas eu nasci para ser assim. Eu nasci em Cristo Jesus para acreditar que Ele quer fazer em mim, que Ele quer fazer em nós o que Ele fez com essas pessoas que só usaram de fé para não barganhar o seu lugar em Deus. Só por entender quem é o Deus que Ele serviu. Eu vou falar para vocês que eu já não sei se é um pouco diferente, eu já não sei. Ser uma pastora um pouco mais light. Não tem jeito. Eu nasci para ser aquilo que a Bíblia diz que é para eu ser. Então, cada um merece ser profeta aqui? Não? Merece. Cada um tem a profetisa ou o profeta aqui? Merece. E eu louvo o Senhor, porque Deus está dando para casa não uma pessoa perfeita, não uma pessoa perfeita, mas uma pessoa que busca acreditar que Deus vai continuar fazendo, realizando feitos através do seu povo. Eu não quero transferir isso para outro, eu quero viver isso. Eu nunca preguei para minha família, porque assim eu fui ganha para Jesus. Eu vi o meu pastor vivendo essas verdades. Então, o legado que eu gerei na minha parentela de carne e sangue, eu ganhei, eu ministrei vivendo entre os meus erros e entre os meus acertos, sem negar a Deus, porque é sobre isso. Deus nos chamou para carregar a nossa cruz. E por isso, o Espírito Santo de Deus sempre me toma a acreditar nessa verdade. Que Jesus é o nosso povo. Que Jesus tem o sucumbido. Mais do que nosso pai e mãe, mais do que nosso esposo, mais do que nosso marido, mais do que tudo aquilo que o dinheiro pode dar. E eu acredito nessas verdades. Cristo é suficiente. E mais, Ele quer ser esse Pai. Ele quer ser esse Deus que tem lugar no meio do seu povo. Amém? Você pode aplaudir essas verdades? Então, no livro de Josué, capítulo 1, você vai anotar aí, Romanos 3, 23 e 24, nós estamos nessa série, né, de trazer as virtudes de Cristo para o nosso ser, para a nossa alma. Nossa alma precisa ser curada. Nossa alma precisa ser restaurada. Mas a nossa alma só vai receber esses benefícios quando eu admitir que por causa do pecado ela sofreu danos. Se eu não admitir que eu sofri danos na minha alma, no meu ser, nas minhas emoções, por causa do pecado, não tem como a obra do Espírito operar em nós libertação. Não tem como a obra do Espírito operar em nós cura. Não tem como. Primeiro eu preciso admitir que o pecado me trouxe defraudações, que minha alma em algumas áreas se encontra defraudada.
é uma pessoa em depressão? É uma pessoa nesse estado, no seu ser. Uma pessoa na depressão é uma pessoa com a alma defraudada. Porque a alma em Deus foi gerada para ter gozo em Deus, para ter gozo no Pai. E quando essa alma não recebe esses recursos, ela se enferma, ela adoece. E quando nós não temos essas verdades reveladas, nós enchemos a nossa alma de lixo. Nós entulhamos a nossa alma de tanto conteúdo, de tanta informação, de tantos recursos da terra, que muitas vezes ela fica tóxica, ácida. E aí você tem que entender, mas eu vou no culto, não saio do culto. Vivo o rito, porque me convencido. Precisamos voltar. Lá na velha natureza, lá no homem defraudado, lá nas memórias, onde eu, no meu processo de crescimento, não percebi o que é funcional. Não recebi, de repente, na minha família, sem Deus. Mas eu posso receber o Cristo Jesus hoje. Amém. Foi isso que aconteceu com Davi. Amém? Amém. Mas hoje nós vamos entrar nesse lugar em Deus para tomar posse desse recurso, para tomar posse de um favor que vai nos tirar de dentro de fortalezas, que vai nos arrancar de alianças quebradas. Aleluia. Nós vamos hoje entrar em um ambiente profético e pela fé vamos acolher os recursos, porque se Josué entendeu o seu lugar em Deus, para cumprir um propósito além da guerra, eu te chamo para acreditar também. Amém. Porque Josué foi Davi, um homem de guerra. Teve que cumprir os desígnios e o propósito do Senhor em todos os pontos e vírgula da Bíblia. Josué, um homem escolhido para ter sangue nos olhos para a guerra e vencer todas as guerras no nome do Senhor, foi usado grandemente para um propósito que os céus têm que revelar a ele. Josué não tinha ideia que por detrás de ganhar guerras, conquistar territórios, blindar o povo de Deus contra alianças pagãs, existia um resgate, existia uma missão que é a ponto do meu dia e o seu dia, que é a ponto do meu presente hoje e que é a ponto do seu presente hoje. Então você precisa entender que todo predestinado de Deus nasce para ser redentor na vida de alguém. Amém. Você precisa entender que todo escolhido de Deus é escolhido para ser parte com Deus nas guerras, para chegar no lugar que Deus tem para eles. Aleluia. A palavra de Deus vai dizer que quando Deus separa Josué, ele faz uma promessa. Sabe, mas ele faz uma promessa. E essa promessa levou Josué a ter medo. Mas não esse medo que nos paralisa e nos acorrenta dentro de fortalezas. No original, levou ele a temer o Senhor. Porque a palavra de Deus vai dizer que Deus fala para Josué: você fará maravilhas e feitos maior que Moisés. Aleluia. Você vai ser separado para mim, Josué. E eu vou fazer de ti uma bênção. Amém. Porém, Josué, existe um caminho, existem princípios. Josué, não temas. Josué, não se acovarde. Josué, não olhe para os lados. Josué, tão somente medite no livro da lei
Treine na base. Treine na base. Ei, presta atenção. Naquela época, não tinha a palavra esse, né, mestre? Não tinha a palavra esse, filho. Então a palavra chegava através de um ar. O que eu falei no começo aqui? Que o som dos céus na terra é a igreja em movimento. Então, essas verdades chegavam até o reino contrário. Ei! Esse Josué é aquele que foi gerado por Moisés, que venceu o Egito, que venceu os seus exércitos. Esse Josué aí é aquele que foi gerado por Moisés, onde viu a maravilha do seu Deus abrir o mar vermelho e engolir todos os seus adversários. É o Deus que move mares, é o Deus que move e governa os ventos. Amém. Aleluia. De que forma os seus corpos sobem os céus? De que forma o meu e os seus atos e feitos de justiça anunciam o Deus que eles servem? Aleluia. A igreja tem uma voz. Quando ela se queimou, vocês estão entendendo? A palavra de Deus vai dizer que foi dado a Josué uma chave. E eu vou resumir, porque eu sei que você leu tudo. E você já leu Josué muitas vezes. A palavra de Deus vai dizer que Josué meditou no livro da lei de dia e de noite. Ele recebe uma visitação de quem? Escondido. Quem quiser, contribuir, funciona a igreja. Vamos evangelizar, vamos ganhar recursos, vamos presentear alguém que não conhece Jesus. Bora lá, igreja. Deus. A palavra de Deus vai dizer que Josué recebe uma chave. Olhar para você na mulher e ficar, ai Jesus, volta para cá, volta para cá. Entendeu? Deus libera para Josué uma chave. Através da sua disciplina e através do seu temor. A palavra vai dizer: Josué é homem de batalhas, Josué é homem terrível na guerra. Recebe uma visitação na sua vida. Será que na sua mente de Cristo você pode entrar nesse ambiente? Pensa você lá no seu quarto, no secreto, e o anjo do Senhor descer. Amém. Como desceu a Maria. Aleluia. Mas para alguns não foi o anjo que desceu. O próprio Cristo desceu. Amém. O próprio Cristo pegou Abraão surpresa. Será? Abraão lá contemplando e louvando o Senhor, sentado na sua tenda, contemplando e glorificando
próprio Cristo visita. O próprio Cristo que visitou a terra falou solo, falou a terra, a Josué seguir firme, com sangue nos olhos, para cumprir um propósito maior, não só vencer as guerras, mas para remir uma mulher que iria trazer a descendência do próprio Deus. Você pode acontecer isso demais. Sabe por que às vezes você fica assim, com a cara de bobo? Desde uma inscrição. Seu espírito está desnutrido. Você precisa nutrir a sua alma. Porque senão vai comichão sozinho. Entendeu? Então o Espírito precisa para essa boca. Precisa. A palavra de Deus vai dizer que esse não tivesse. Marca a vida de Josué. Predestina Josué. Para ver sobre ele feitos extraordinários. A sua forma. E a palavra de Deus vai dizer que Josué derruba as fortalezas de Jericó por dentro. Aleluia. Mas foi um homem de guerra. Mas ele não estava preparado para a peleja. O exército contrário já não estava em pânico, em tremor. A palavra de Deus vai dizer que Josué ouve os céus e debaixo de um ato profético derruba as fortalezas de Jericó. Então, no culto passado, nós trouxemos aqui o ato profético dos 6 passos. E para cada 6 passos, adoração, jejum e sacrifício. Carregar a arca sobre os ombros, para reverenciar quem Deus é e trazer Deus para terra. Aqui em Josué, nós vamos ver Deus levar Josué diferente de Davi. Não dar 6 povos, mas dar 7. 7 é a palavra perfeito. 7 é a palavra figura do Cristo. A palavra de Deus vai dizer que os soldados, que os seus servos, não compreenderam, mas se submeteram. Assim é andar com os seus servos. Parece loucura. Eu não vejo nada de bom nisso. Está tudo escuro. Não, eu não tenho condição de ser assim que a senhora fala. Eu não tenho condição de desfrutar de tudo isso que a Bíblia diz a respeito. Não, profeta. A senhora está equivocada. Ei, vamos trocar. Conforme eu decidi olhar, assim a minha alma me diz. Eu preciso tirar os meus olhos e colocar os olhos de Jesus. Então os profetas têm esses recursos de te ver no futuro fora, liberta dessas coisas. Você entende isso? Bem. Você entende essas verdades? Aleluia. Josué venceu tanta situação até vencer Jericó. Mas era um propósito muito escuro. A palavra de Deus diz que de repente as fortalezas se tornam em pó. Josué entendeu que as armas não eram armas naturais, que não eram por suas habilidades,
E esses mundos dentro de nós são gerenciados por deuses. Se eu sou paralisada pelo medo, esse medo tem um nome. Se eu sou paralisada pela procrastinação, essa procrastinação tem um nome. Se eu sou paralisada pela preguiça, pela omissão, essas discussões têm um nome. Isso são mundos dentro de nós, alimentados por aquilo que queremos. Nós precisamos derrubar esses muros. Deus já me deu um tema na nossa próxima escola profética. Nós vamos derrubar Deus, mundos dentro de nós. Esse é o tema da nossa próxima escola profética. Você que é mulher de Deus, começou a orar com isso? A Maria já vai ver lá comigo. É sobre nós, é sobre nossa casa, é sobre nossa família, é sobre a nossa descendência. Nós precisamos nos posicionar para receber a visitação do céu. Deus vai escolher um outro não bonitinho. Eu já escolhi você. Para de querer conseguir um outro. Não. Deus te escolheu, mulher. Deus te escolheu, homem, para ter uma experiência com você. Porque agora você já sabe, quando Deus olha para você, quando o céu olha para você, quem ele vê? Tem como Deus enxergar Jesus? Tem como Deus dar a resposta para o seu próprio filho? E logo, logo você vai entender esse mistério, olha que profetiza. Você tem que trazer esses fundamentos para a cristão, eu preciso trazer. Quem viu meu Instagram hoje? Ficou caindo para vocês terem iniciado profético? Porque eu falar é um padrão, né? Mas o grande homem das nações falar é outro, né? Entendeu, bonitinhos, o que é um ministério profético ali? Em pequenas palavras? Não seja omissa, omisso ao que Jesus Cristo fez por você naquela cruz. Eu e você precisamos levar a cruz para nossa casa, para nossa família, para os nossos descendentes, para os nossos amigos e mais para os nossos inimigos. E a palavra de Deus diz uma prostituta. Acolhe a mensagem. A palavra de Deus diz que uma prostituta suprida pelo seu pecado, casa de profanação, dada a muitos homens, pior que Maria Madalena, carregava muitos ídolos, muitos deuses das trevas. Ouve a mensagem. E a palavra de Deus diz, amado, que a única casa que não veio comigo foi da prostituta. Aleluia. Esse é o nosso Deus. Dá lugar para ele para você ver. Deus não está buscando religiosos. Escuta isso. Deus está buscando interessantes. Deus não está buscando religiosos. Deus está buscando interessantes. E a palavra de Deus vai dizer que ela colabora para a entrada dos espias de Moisés, que eram Josué e Caleb. Josué e Caleb estavam nessa missão, a nova ainda de Moisés. E quando Moisés estava nas mãos de Josué avançava, Josué conhecia, mas nunca imaginou Josué ter esse tipo de experiência. Oh, Senhor, favor, eu estou anunciando, pede para ela liberar camisinha da janela abaixo. Jericó vai ficar comigo, mas a
pastor, agora você já está pendurado no ventilador. Porque é sobre você. É sobre mim. Deus para um momento de guerra. Deus fazendo um momento de vencer uma guerra pela fé. Para resgatar uma constituição de sua família. Porque ela decidiu dar ouvidos. Porque ela decidiu ter interesse. A quem? Ao Deus deixou. Isso é. Mas olha só. Já não é uma dádiva? Ser remida? Ser resgatada? Ter solução a redenção? Eu já disse que não é. A palavra de Deus diz que um favor não está aqui. A palavra de Deus, Davi, diz que o favor não está aqui. Você entende o que é, o que significa a palavra remidor? A palavra de Deus vai dizer lá no livro de Deuteronômio que a remissão é uma cultura tão poderosa que quando o ente morria e a sua mulher ficava solteira, viúva, o mais próximo da sua família tinha que calçar os pés, remir aquela viúva, casar-se com ela. Porque fora da aliança, qual é o destino dessa mulher? Miséria, servidão. Então, desde que o mundo é mundo, essa cultura é uma cultura muito poderosa em Israel. Jesus veio pegando a cultura? Jesus veio pegando religião. Jesus quebrou alguma cultura? Jesus veio, viveu todas elas, se alegrou nelas, apontou destino através delas, resgatou através delas. E isso vai dizer um nada. A palavra de Deus vai dizer que ela é resgatada. Aí eu gostaria que você abrisse sua mente assim. Para você. Eu já ouvi algumas pessoas dizer assim: eu vou te falar, vai chegar um dia que eu vou ter homens e eu vou poder estar dentro do meu estilo e ganhar mulheres para Deus e, sabe, converter mulheres ao Evangelho. Eu vou poder ser um salvo. Quantos aqui já ouviu o nome de Deus? Você está pronto? Você está pronto? Lembra as horas do não? Para não cair na sedução? Para não cair na embriaguez da carne? Você está pronto? Porque Deus só chama os que têm interesse. Os que têm interesse recebem recursos do céu fora. Santo. Não. Para andar e se relacionar além da carne. Mas quantos casamentos nós estamos no nosso meio? Destrói o mundo, entrando em ruínas por causa do pecado da carne. E aí a gente não discerne porque Deus não desce. Aí a gente não discerne porque nós estamos tendo experiências com Deus de Josué. Aí a gente não discerne porque a nossa voz não chega para resgatar nossas outras almas que estão nas mãos e nas garras do inimigo. Tem pessoas aqui que Deus vai dar uma oportunidade, tem pessoas aqui que Deus quer usar para ser um Josué, para ser um Salmo, para ser um remidor. Josué sabia quem era Rabi. Mas a palavra vai dizer que quem guarda os 5 anos é a prostituta, é a casa. De uma profana. É a família de uma que estava debaixo de alianças quebradas, sem valor, sem futuro, sem lugar na cultura, sem direito de sonhar, sem direito de ter marido, sem direito de ter família. Está entendendo, irmão? O olhar de Jesus, o olhar do Senhor está sobre ela. Porque ela é a mulher. 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 Ela
Então, se no teu lado, ou na sua família, ou no seu trabalho, ou na escola que você estuda, existe uma Raabe. E você está entendendo o que eu estou dizendo? Se essa Raabe for você, se lembra hoje. Se existe uma Raabe no seu meio, ei, seja o remidor. Calce os sapatos. A palavra vai dizer que quando havia repulsa, porque não era da descendência, porque não era da mesma cultura, os escolhidos não calçavam os sapatos. Então, a cultura dos pés descalços era forma de misericórdia. E o que nós ouvimos aqui? Nesses últimos cultos, que nós somos uma casa, que nós somos uma comunidade, que Deus está nos separando para acolher, para atrair, para abraçar, para ter misericórdia. Então, enquanto muitos hoje estão na carne, nós decidimos hoje buscar a edificação no nosso espírito. Cara, eu só estou aqui querendo ir para trás, mas estaria lá. Tudo bem, não tem nada contra descansar. Mas Deus consegue querer, sabe? O Júnior me conhece, muitas vezes ele sai de férias. Amor, vamos estar juntos, né? Aí nas nossas viagens, né? Nós vamos todas as igrejas. E a gente conta. Legal que carregamos. Se ele é nosso pão, se ele é nossa bebida, de férias ou não. É só ele que sacia. Só ele que supre. E se quisermos usar, vir com o remidor, ele vai nos usar. O Natal, eu e o pastor nos movemos só nessa obra. Como foi a água? Como foi a remissão? Como foi a redenção? Como foi o favor? Como foi a cruz? Não nos importamos se havia gente bebendo, se havia gente nua, se prostituindo, molhados, não nos importando com isso. E eu e o pastor decidimos que era uma oportunidade de liberar redenção. E aí nós ouvimos durante uma hora dizer, é um momento favorável, porque está todo mundo mais vulnerável para o Natal. Então é um momento de falar sobre redenção, é um momento de falar sobre redenção, é um momento de falar sobre reconciliação. Natal não é para eu e você alimentar somente a nossa carne. Natal é um momento poderoso para reconciliarmos a terra com os céus. Então nós vamos levar o mundo. Nós vamos levar o mundo. E a palavra diz que esse mundo está sob um pacto, onde 3 mãos não pode violar, romper, fazer Deus contra a casa. Então esse manto sobre a casa de Raabe apontou um favor a todos que estavam vendo a sua vida em ruína, se perder. Olha que Deus amostrativo, né? Enquanto tudo estava em ruína, não, eu faço questão, libera a mão. E eu quero aqui 3 dólares. Para que saibam que no futuro bem próximo, da descendência dessa profana, virá aquele que esmaga a cabeça de Satanás. Virá aquele que estenderá o manto da graça, da paz e da misericórdia para sempre, para povos e nações. Então, remidor significa pegar para si, pegar de volta, pagar o preço, tirar o outro, para sentença do julgo de servidão, prisão, que um pecado provoca. A palavra de Deus vai dizer no livro de Romanos, porque todos pecaram, destituídos estão agora da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela graça e pela redenção que há em Jesus Cristo, podemos viver uma nova vida. Jesus, através da minha sua vida,
sua vida quer levar redenção para o mundo. Jesus não poderia vir de outra descendência. Jesus veio da descendência de Arão. Jesus veio da descendência de Boaz. Jesus veio dessa classe de pessoas que entenderam o que é calçar os pés dos desprezados. Muitos aqui preferem ficar descalços. Ficar descalço é não se comprometer. Ficar descalço é se fazer de conta nas instruções proféticas. Ficar descalço é dormir debaixo do fundamento tão poderoso como esse. E eu não estou falando desse sono, sabe? Do corpo, da carne, eu estou falando desse sono que não nos permite crescer e viver no Espírito. É sobre esse sono aí. Porque não acontece com vocês, né? Na hora onde eu vim, o culto terminava, e o irmão falava assim: vou assar uma carne. Todo mundo levantava, descia para cá com o irmão, e o culto na carne só terminava, eles lá com o irmão, e ninguém sentia sono. Ninguém sentia sono. Sabe por quê? Porque estávamos estendendo o culto na tenda. Ninguém tinha sono. Mas se você for andando aqui nesse altar, se você sabe de maneira, harmoniosa, não receber nada de Deus nesse altar, dá sono. Tudo sobre o outro, para que dá sono? A sua carne não odeia a obra do Espírito. A sua carne não quer que você morra, durma menos, trabalhe mais por causa do outro. A sua carne não vive esses princípios. Não vive esses princípios de assim. Não. A carne sempre se edifica, se empodera pelos olhos do Espírito. Mas eu já disse que o Espírito nunca está no mesmo nível. Quem coloca o Espírito no mesmo nível da carne é o homem, é as nossas escolhas. Então você está enfrentando um conflito? Você está enfrentando uma guerra existencial, emocional? Vai dar sete pontos. Vai marchar. Vai clamar. Vai pela fé buscar a força do Senhor para você sair desse ciclo. Vai buscar o Senhor, buscar os recursos do céu, para esses ciclos não te derrubem desse pó. Eu estou muito feliz, sabia? Porque todas as vezes que eu faço feito com Deus, e que eu decido escolher pessoas para me nutrir, que não barganham o altar, que não barganham a imagem é a mesma. Aí eu te dedo, e aí apareceu o pastor Edson Júnior, 1000 anos atrás, pegando. Eu não sei o que aconteceu. Meu celular caiu, pegou o celular, aí eu fiz assim, quando eu achando que ia dar pausa, mudou de passe. Caiu, pastor Júnior, ministrando o poder local. Lá no ano, alguns anos atrás, adivinha qual é a palavra? O Deus que te espera no quarto não quer te ouvir. O Deus que te espera no quarto quer te ver. O quarto, igreja, é um chamado de Deus para você edificar um altar e liberar adoração para Ele. Mas por que os altares estão quebrados? Porque ao invés de Deus te ver, você não quer
que eu não estou bem? Diga. Aí ele está perguntando lá, altar não é lugar de você tirar, altar é lugar de você entregar. Então, se você está passando por essas situações, entrega no altar. Se renda no altar. Põe essa face no fogo. Rasga suas vestes, rasga o seu coração. Fala, Espírito Santo, eu estou tão carnuda, que eu nem temo mais o Senhor. Quem você arrependido é por quê? É tanto interesse próprio, é tanto egocentrismo, que hoje em dia está difícil ouvir alguém chegar até o altar e dizer assim, me mata, Senhor. Eu preciso morrer. Me mata, Senhor. Eu não consigo mais me prostrar diante do Senhor e me arrepender. Eu peco consciente e não me arrependo. Eu peco com consciência de que eu vivo nos céus e o Senhor e pessoas à minha volta e não me abato. Nós precisamos de um resgatador. Nós precisamos ser remidos em algumas áreas das nossas vidas. E Deus está falando com pessoas aqui que precisam ser quebrantadas, que precisam ter sua mente aberta, seus olhos lavados. Deus está esperando você voltar. E o altar que Ele edifica não é quebrado. Então o altar, Ele vai diminuir para te redimir. Porque Ele foi oferecido como sacrifício. Não foi só uma questão como Davi, obedecer e sacrificar a missão. Não. Com Jesus, a palavra foi morrer. Para que haja pés calçados. Para que ninguém ande mais como servos. O tempo do jubileu, né, amor? Muitos eram, né? Libertos. Porque quando o pai tinha uma dívida, lembra das mensagens? Quando o pai tinha uma dívida, o filho era dado na negociação para pagar a dívida do seu pai. Vocês estão entendendo o sacrifício da cruz? O que é a remissão? Como eu vou desfrutar da remissão se eu não admito que eu sou pobre? Que o diabo me aprisiona em algumas áreas, que o diabo me entorpece em algumas situações, que eu não sou agradecida por isso. Como que eu vou usufruir das obras da remissão? Não tem como. Nem o que acontece, eu não consigo em outros. Se pode. Não precisa criar a lesão, tá? Existem promessas na minha e na sua vida que estão dentro de fortalezas. Quem vai derrubar as fortalezas? Quantos precisam da sua remissão? Você carrega a remissão. Porque você se tornou casa de misericórdia. Você é a casa que vai alcançar os pés de alguém que hoje está servo, escravo das trevas e do pecado que o mundo para as minhas e suas mãos calçar os pés de alguém. Mas eu só posso calçar os pés de alguém para a sua vez se eu receber a graça. Você está vendo o meu arrependimento em pecados que eu ainda cometo? Recebeu Jesus. Aquela mulher era uma prostituta, presta atenção. Feche seus olhos e imagina a prostituta no arraial de Israel, de mão dada com sal. Imagina o burburinho, rabilinho, a prostituta profana, vindo batendo no meio do arraial dos israelitas. Você tem ideia que ela estava sendo tratada? Você tem ideia que tipo de odiar esse relacionamento? Questionamento, religiosidade, tirania. Você tem ideia? Pastor, sem resgatado? Não há necessidade de ser editado.
caiu, foi encerrado. Amém. O nosso salmo vai entrando no arraial da religião. O nosso salmo arrancando essas memórias, nosso passado santo. O nosso salmo na figura de Jesus está tirando nossa memória aprisionada no passado. Salmo entra no arraial e toma a pela mão direita e se dá casamento com ela e casa-se com ela e da descendência de ambos vem a descendência de nossos filhos. Amém. Aleluia. Não tem como fugir das escrituras. A mãe da Sonia sempre fala que é difícil conversar com você, é difícil andar com você. Sabe por que profetiza? Você derruba todas as nossas argumentações. Não falo, não sou eu creio nas escrituras. Você é uma Raabe, você não escolheu das fortalezas. Deus te escolheu para a sua vai. Vamos, quando as prostitutas estão presas, prostitutas na religião, prostituta, nos falsos ensinamentos, prostituição, nas barreiras que você assusta nós fazemos com o nosso Deus. São várias, eles situações de alianças quebradas, que traz a prostituição para o meio do arraial. Raabe só representava uma delas. E chega a Salmo e a turma. Tem homens aqui que eu já ministrei. Eu estou fazendo a lembrança. Olha para o relógio. Ainda dá tempo de redimir, aquela concorrente da sua casa, aquela concorrente do seu trabalho, aquela concorrente do seu meio. Você não escolhe para ser um rei do norte, você não escolhe para ser um Raabe, para ser um Salmo e resgatar as Raabes. Ai, pastor, nós não podemos escolher. Ah, pastor, mas o prostituto sou eu. Tem lugar no outro. Eu quero te chamar aqui para frente. Sem desligar, se você não pode deixar. Eu quero te chamar aqui para frente. Pode deixar aí. Eu quero te chamar aqui para frente. Você é escolhido para calçar os pés de alguém. Você é escolhido para ter os pés calçados. Jesus te escolheu como escolheu Josué. Te deu espada na mão. Te deu fogo. Aleluia. Para seguir a força do Senhor. Para voltar para o meio dos seus. Com o Criador. Você foi chamado para vencer as guerras e as pelejas em nome do Deus de Israel. Aleluia. Você foi chamado para causar os pés de alguém. Porque primeiramente na vida Deus causou os seus. Aleluia. Deus está alcançando suas misérias hoje. Deus está te tirando de dentro de fortalezas hoje. Deus está fazendo remissão dos seus pecados. Deus está te dando uma nova oportunidade de entrar em 2025. Como entrou Josué, como entrou Salmo, como entrou Raabe, diante da face do Senhor, entendendo que era graça, entendendo que era ser justificado. Deus está rompendo alianças aqui, alianças quebradas aqui, alianças de prostituição, aliança com pessoas, com situações. Deus está quebrando essas alianças aqui, Deus está chamando livres, Deus está chamando
estamos juntos. Você vai fazer, Senhor? Aleluia. Aleluia. Eu quero profetizar em 2025 o poder da remissão estará sobre você, estará sobre sua família e sobre a sua casa. Não vamos essa cruz. Assim como o Salmo resgatou Rabi, você é escolhido para resgatar sua família, sua casa, sua descendência. Feliz ano novo, que Jesus possa te abençoar, nós temos essa graça. Aleluia. Você foi chamado para viver essa graça. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, amém.